Olá pessoal, eu sou aluno da Unicesumar, né? Cursando a faculdade de bacharel em teologia, e hoje eu vou estar falando um pouquinho aí, explorando um assunto muito importante que é sobre os mitos, né? Dando as suas definições, né? Que às vezes a gente ouve tanto falar sobre mito, mas a gente não se aprofunda tanto no assunto. Mas dentro dessa matéria a gente consegue ver a profundidade sobre o que é o mito, né? Então, aí vem aquela grande pergunta: o que é um mito? O mito nada mais é do que uma narrativa, né? Que é uma história dentro de uma narrativa, né? Que procura trazer, explicar a origem, né? De algo que aconteceu no mundo, né? E muitas vezes aquelas origens que às vezes a gente acha que não tem um fundamento, mas ela explica muita coisa, né? Ela vem aí através de fenômenos, né? Fenômenos naturais e costumes, crenças. É, Ela tem todo um histórico aí, né? De, de informações, né? E essa história às vezes ela envolve tanta coisa que às vezes a gente já ouviu, como quem aqui nunca ouviu falar sobre os deuses da Grécia, né? Os heróis de Roma, né? Ou seja, são tantos heróis, são tantos assuntos, né? Que são criados através de mitos, né? Então tudo isso é passado de boca a boca, de geração a geração, a família, e aí vão se criando os mitos, né? Mas também os mitos ele tem uma definição, né? O mito ele tem uma, uma história simbólica que às vezes busca explicar a origem do mundo, né? Os fenômenos naturais ou até mesmo aspectos culturais, né? Através de narrativas que envolvem coisas divinas, seres sobrenaturais, tantas informações que às vezes vem passando de geração a geração e às vezes a gente não para olhar os detalhes, mas são muito ricas em informação, né? E tudo isso é importante, que ela vem trazendo e vem mostrando a nossa identidade cultural de um povo, né? Mostra também crenças religiosas, né? Ou seja, é muita informação que é passada dentro de um assunto chamado mito, né? Mas que vem passando de boca a boca, de geração a geração, né? Nós temos aí a mitologia comparada, né? A mitologia comparada, ela conta sobre muitas histórias, né? E uma delas eu posso falar sobre a Bíblia, sobre o livro de Gênesis, né? Que Deus criou o mundo, né? Em 6 dias, e no sétimo ele descansou, né? Acaba se tornando também para muitos um mito, né? Mas para nós que cremos, né? A gente tem uma outra visão, né? Contando também sobre a história de Adão e Eva, né? Que são os primeiros pais, né? da humanidade. E aí a gente vê, né? E aí, quando nós olhamos para fora da Bíblia, a gente olha também alguns mitos que às vezes vêm da Grécia. Quem aqui nunca ouviu falar sobre um mito da Grécia, sobre Pandora, sobre Hércules, né? São, são tantos lá, né? E tudo isso vai gerando informações, né? Vai enriquecendo o conhecimento, trazendo informações, curiosidades também, que as pessoas vão mais a fundo para saber se isso é verdade ou não, né? E aí a gente vai destrinchando o assunto, né? E tentando trazer um esclarecimento sobre um boato, né? Que se torna um mito, que é passado de família a família, né? De geração a geração, de povo para povo, né? Que acaba criando uma grande relevância, né? E quando nós falamos sobre relevância, né? Será que os mitos hoje também são uma relevância contemporânea nos nossos dias atuais? Sim, os mitos continuam relevantes, porque hoje eles influenciam a cultura, a arte, a literatura, né? Cria informação de identidade, cria-se uma civilização, né? Mostra alguns valores, né? Sobre questões existenciais,
né, e continua também sendo uma fonte, né, de informação que vem trazendo inspiração, né, para muitas histórias, para livros, para quadros, para são tantos meios artísticos, né, que nós vamos aí colhendo dentro de muitas informações que às vezes eram um mito, né, e que vem sendo passado aí de geração a geração, né? Então, no resumo de toda a história, é necessário se aprofundar sobre o assunto que é mito, né? Porque ele é importante, sim, tá? Não deixa de ter um fundo de verdade, né? Não deixa de ter um fundo de informação e também gera aquela curiosidade, né? De procurar saber. Aí já entra a questão da antropologia, né? Sociologia, né? Que acaba estudando a história daquele povo, daquele lugar, né? Cultura, comida, o que motivava, o que movia aquele povo. E a gente começa a perceber que os mitos eles vão se abrindo e a gente vai recebendo as informações e aí a gente vê que realmente também é relevante para a nossa situação diária, a nossa população, né? Para o nosso período contemporâneo. Né? Vem as informações, né? Se nós queremos conhecer o nosso futuro, nós também temos que olhar para trás e ver o nosso passado. Né? O nosso passado ele reflete muito nos nossos dias atuais, né? Para nos mostrar uma direção para o futuro. E é isso. Né? Então, não sei se eu deixei muito bem claro, né? Mas o que é mito, né? O que é relevante ou não, se é contemporâneo ou não, tá? Mas eu fecho aqui agradecendo e muito importante as informações.